Olá, amores! Vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Vou fazer um geral, tá? Sobre a matéria anterior e essa que nós estudamos essa semana. Bom, na anterior nós vimos, por exemplo, a respeito de 28%. Alguma das coisas que nós vimos era que eu posso escrever isso aqui em forma de fração. Esse porcento é por 100. E nós vimos também que nós podemos escrever isso aí em forma decimal. E eu já falei para vocês que quando a gente divide por 10, por 100, por 1000, a gente não precisa fazer aquela continha, dividir, vai 1. Eu não preciso fazer aquilo tudo. Eu posso reescrever esse 28 só contando casas. Como aqui tem 2 zeros, eu estou dividindo por 100, eu vou voltar com a minha vírgula 2 vezes, 2 casas. Aí, se eu olhar esse 28 não tem vírgula. Isso significa que a vírgula dele está aqui, ó, no final. Aí, eu vou voltar 2 vezes. 2 números eu vou pular. 1, 2. Aí, essa vírgula vem para cá. Para essa vírgula não ficar aqui, ó, tadinha, triste, isolada, deprimida, a gente coloca um zerinho para acompanhar. Pronto. Aqui eu tenho a forma de porcentagem. Aqui eu tenho a forma fracionária. E aqui eu tenho a forma decimal. Para resolver problemas, a gente transforma isso daqui na fração ou em número decimal. Se você quiser trabalhar com a fração, ao invés de trabalhar com 28 sobre 100, você pode trabalhar com a fração equivalente, que é o quê? Eu pegar esse 28 sobre 100 e simplificar até encontrar uma fração irredutível, que não dá para simplificar mais. Então, vou dividir aqui por 2 e aqui também por 2. 28 dividido por 2. Como os dois ainda são pares, ainda posso dividir por 2. Quem perceber que dá para dividir por 4 aqui, ó, pode também, não tem problema. Pronto. Todas essas frações são equivalentes. Eu posso trabalhar com essa ou com essa. O meu cálculo vai dar a mesma coisa. Nós vimos, por exemplo, se eu quiser 20% de 300. O que significa isso? Eu quero 20% de alguma coisa. 20% a gente viu como que escreve em forma de fração. E o que uma fração quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar alguma coisa, quer dizer que eu vou dividir essa alguma coisa em 100 partes e vou pegar 20. Só que neste caso, esse alguma coisa é esse 300. Eu coloquei aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 vezes 10 quer dizer que aqui tem 100 quadradinhos. Então, eu vou querer apenas 20. Então, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu quero 20 de um total de 100. Mas cada quadradinho desse representa um valor. Quem é esse valor? Quem é que eu estou dividindo em 100 partes e pegando 20? É o 300. Então, vou pegar esse 300, vou dividir em 100 partes. Cada parte vai ter 3. Então, se eu pegar esse 300 e dividir aqui, cada quadradinho desse aqui vai representar 3. Então, ó, eu não vou escrever tudo aqui, senão ficaria até amanhã. Vou colocar só o que eu realmente quero, que é o 20%. Ó. Tudo isso aqui tem 3. Vou colocar aqui que é o que eu quero. Então, 20% de 300 é esse pedaço aqui, ó. 20% de todos eles. Eu quero só essa parte que eu escrevi. Quantos 3zinhos eu tenho? Eu tenho 20, porque eu selecionei 20 quadradinhos. Então, eu tenho 3 vezes o 20. Ou, na verdade, né, 20 vezes o número 3. Dá no mesmo, mas o correto no pensar, que eu estou fazendo 20 vezes o número 3, 60. Para eu não precisar fazer todo esse raciocínio, dividir aqui e tudo mais, eu não preciso necessariamente fazer o desenho, eu posso só pensar. Posso fazer o seguinte, 20% de 300. Posso multiplicar o de cima vezes o de cima.
o de baixo vezes o de baixo. Aqui a gente tem que lembrar que tem umzinho aqui, ó. E agora eu posso dividir 6.000 dividido por 100. Quando tem zeros em cima e embaixo, assim, no numerador e denominador, eu tenho uma forma bem fácil de resolver, que é simplificar por 10. E a gente simplifica por 10 eliminando um zero de cima e um zero de baixo. Esse aqui sobra porque não tem zero embaixo para eliminar, então eu fico com 60. Uma outra forma que eu teria de resolver seria o quê? Pegar esse 20 sobre 100 e já simplificar de uma vez. Primeiro eu vou simplificar o zero. Pronto, achei uma fração equivalente. Isso é a mesma coisa. Ainda dá para dividir por 2. Então, esse 20 sobre 100, pegar uma coisa e dividir em 100 partes e pegar 20, é a mesma coisa que eu dividir essa coisa em 5 partes e pegar uma só. Então, eu tenho 1/5 de 60, que é a mesma coisa que 60 não, 300. 1/5 de 300, que é 60. Então, eu tenho novamente o mesmo resultado. Posso ainda fazer isso aqui, porque por ser 300, tá? Isso aqui eu só posso fazer se eu tiver esses zerinhos mesmo. 20% de 300. Usar o zerinho novamente, o corte. Eu posso cortar um zero de cima com um de baixo. Então, eu vou cortar aqui, ó, esses dois com esses dois. Eu fiquei com o quê? Com 20 vezes 3. 60. Pronto. Encontrei quanto é 20% de 300. 60. Se eu quiser 15% de 320. Novamente, para facilitar a minha vida, eu posso, por exemplo, começar a cortar esse zero, porque quando eu corto com zero, eu já estou dividindo todo mundo por 10, eu já diminuí bastante a minha conta, tá? Então, sempre que tiver um zerinho em cima e embaixo, o ideal já é começar cortando. Aí, agora eu faço o quê? Eu faço 15 vezes o 32 e coloco o 10 embaixo. Mas eu posso simplificar ainda mais essa fração 15 sobre 10. Eu posso dividir aqui por 5 e dividir aqui também por 5. 15 dividido por 5... 10 dividido por 5. Pronto. Posso dividir aqui também o 32 por 2, ó. Que aí vai ficar 3 vezes o 16, que dá 48. Ou eu posso multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo, que vai dar 48 da mesma forma. Seria o quê? Eu pegar esse 320 e dividir em 100 partes. Então, eu colocaria 320 aqui dentro, dividindo em 100 partes. 320 dividido por 100 é eu andar 2 casas para trás. A minha vírgula no 320 está aqui, ó. Eu vou andar 2 vezes para trás, ó. Minha vírgula vem para cá. Então, eu vou ter um 3,2. Então, cada casinha dessa minha tem um 3,2. Como eu quero 15, eu quero só até aqui, ó. Eu tenho 15 vezes o 3,2, é o que eu quero. Então, 15 vezes o 3,2, que vai dar a mesma coisa. Vai dar 48. Então, toda vez que eu quiser uma porcentagem de alguma coisa, eu vou fazer esse tipo de cálculo. Tem como fazer também por regra de 3. Por exemplo, quanto é 40% de 325? Um número bem difícil porque não dá para cortar, né? Os 2 zerinhos como anterior. Tem esse daqui só. Vou até mudar aqui, vou colocar 48 para dificultar. 48% de 325. Pronto. Vou resolver isso daí. Primeira coisa que eu posso fazer é simplificar o 48%. Ou eu posso já colocar que ele é o quê? 2 zerinhos, tem 2 casas após a vírgula, ó. E vou resolver essa conta aqui. Mas eu posso fazer regra de 3, que é isso aqui, é uma conta que se usa muito. Esse 320 é o meu total. Então, 325 é 100% do que eu estou falando. E eu quero saber 48%. Então, quanto é 48% desses 325? Pronto.
Aí eu vou resolver isso aí. Como que resolve? Eu multiplico o cruzado, o 100 vezes o x e o 325 vezes 48. Esse 100 vai passar dividindo. Observa que eu fiquei com a mesma conta. 325 vezes 48 e embaixo um 100 dividindo. Então, dá para resolver dessa forma também. O que eu poderia fazer? Pegar o 325 e dividir em 100 partes, que vai dar 3,25 para cada um, e multiplicar por 48. Por que 3,25? É isso aqui que é 3,25, ó. 2 zerinhos, 2 casas após a vírgula. E multiplica pelo 48. Então, daria a mesma coisa. De tudo isso, o mais importante é saber fazer esse tipo de conta. Ah, quanto é 12% de 28? Eu vou pegar o 28, vou dividir em 100 partes e pegar 12. Ou 12% de 28. Porque no final você vai multiplicar os de cima, então vai dar a mesma coisa. Então, é indiferente. Lembrando sempre que eu posso simplificar toda e qualquer fração se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos ver um probleminha? O álbum tem 160 figurinhas, sendo que cada página tem 5% dessas figurinhas. Quanto temos em cada página? Então, eu tenho um álbum que tem várias páginas e no total tem 160 figurinhas. Há 5% de figurinhas em cada página. Então, cada página dessa tem 5% dessas figurinhas. O meu total é 160. Então, eu vou ter que achar quanto é o quê? 5% desses 160. 5% de 160. Bom, vou fazer minha conta. Dentre todas as possibilidades que eu tenho, né? Porque eu posso fazer de várias formas. Posso multiplicar, posso dividir, posso eliminar esse zero. Eu vou aqui cortar primeiro um zero, vou ficar com 5 sobre 10 vezes 16. Já diminuiu bastante. Quem quiser aqui, ó, 5 vezes 16, 80. 80 dividido por 10 dá 8. Ou eu posso simplificar aqui de novo. 5 dividido por 5, 10 dividido por 5. Pronto. 16 sobre 2, que dá 8. Então, eu tenho 8 figurinhas em cada uma dessas minhas páginas. Eu conseguiria, inclusive, descobrir quantas páginas tem esse álbum. Porque se tem 8 figurinhas em cada uma e o total é 160, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter 20 folhas nessa minha revistinha de figurinha. Então, 20 folhas, cada uma com 8 figurinhas, eu vou ter 160 figurinhas. Vamos para aqui, ó. A escola tem 700 alunos, é o meu total, é o meu 100%. 60% dos alunos são meninas. Embora não esteja perguntando, eu já posso afirmar que se 60% são meninas, 40%, porque eu tenho que ter sempre 100, são os meninos. Primeira coisa que eu já posso ter certeza. Ele quer saber quantos são as meninas. 60% são as meninas, então basta eu achar 60% desse valor. 60% de 700. Vou escrever isso daí na forma de fração. 60% de 700. Olha quanto zero. Quando aparece um zero é a melhor coisa, porque eu já facilito aqui, ó. Poderia cortar com um desse aqui em vez de lá, daria no mesmo. Mas como vou cortar 2 aqui e 2 aqui também. E vou multiplicar. 60 vezes 7. Embaixo é um só. Não precisa nem aparecer. Então, tem 420 meninas. Aí, observa que eu poderia ter aqui uma letra B perguntando quantos meninos são. Eu poderia fazer 40% de 700. 40% de 700. Vou simplificar os meus zerinhos, que eu falei anteriormente do zero, eu posso cortar esse zero aqui com esse e um daqui, ó. Dando mesmo. 4 vezes 70, 280 meninos. Ou ao invés de fazer essa conta aqui, eu posso fazer o quê? Eu tenho 700 alunos.
Se 420 são meninas, eu vou fazer 700 menos as 420 meninas. Subtraindo, eu vou achar exatamente os 280 meninos. Então, não era necessário fazer essa parte. Eu poderia só subtrair, porque eu só tenho menina ou menino. Cortou aqui. Eu posso só fazer essa subtração aqui que eu vou achar a mesma coisa. Vanessa trabalha em um restaurante e recebe R$ 1.500. Então, isso aqui é o meu 100%. Sabendo que 20% do salário vai para ajudar uma família carente, quanto resta para Vanessa? Quanto ela doa para a família? Bom, eu vou fazer o que aqui? Eu primeiro vou calcular qual é esse valor que ela ajuda, que é 20% do que ela recebe. 20% de 1.500. Olha os meus zerinhos aí para me agradar, para me facilitar. Vou cortar. Vou cortar aqui, ó, os 2 zerinhos daqui com os 2 zerinhos daqui. 2 vezes 15 dá 30. E tem aqui 1, que não precisa aparecer. Então, ela participa, com 30 não, com 300, né? Ela participa com R$300 para essa família carente. Bom, se ela doa R$300 e ela recebe 1.500, vai sobrar o que para ela? Os 1.500 menos os 300 vão sobrar R$1.200. Que é exatamente o quê? Ela doa 20%, então ela fica com 80%. Se eu calcular 80% de 1.500, eu vou achar também esses 1.200. A escola da Ana custava R$450, valor 100%. Aumentou 11% desse valor. Quanto Ana pagaria agora com esse aumento? Bom, vou achar quanto é 11% para saber qual foi esse aumento. Então, vou calcular 11% de 450. Já para facilitar a minha vida, eu vou eliminar esse zerinho, ó. Então, eu tenho 11 sobre 10 vezes 45. Eu posso observar, só a título de facilitar a minha vida, eu vou simplificar esse 45 com esse 10. Porque essa escrita poderia estar todo mundo aqui em cima. Ou esse 10 somente embaixo do 45, é a mesma coisa. Então, eu vou simplificar esse 45 e esse 10. Dá para simplificar em cima e embaixo por 5. Então, eu vou ficar com 11 vezes 45 dividido por 5, 10 dividido por 5. Agora sim eu faço a multiplicação. Olha como ficou bem mais simples do que fazer 11 vezes 45 e dividir por 10. 11 vezes 9 e divide por 2. Pronto, eu vou ter aqui 22,5. Então, 11% é o aumento. É o meu aumento. Quanto que ela vai passar a receber com esse aumento? Ela tinha 100% do valor dela. Ela vai ter um aumento de 11%. Que é o quê? 11% é o 22,50. Então, ela vai passar a receber 111% do valor que ela recebia antes, que é essa soma aqui, ó. Pronto. Últimozinho. Mariana tinha 120 figurinhas. Um dia, ela decidiu dar 40% dessas figurinhas para a irmã. Quantas figurinhas restaram para a Marina? Eu já sei que se ela deu 40%, vão restar 60%. Então, eu posso calcular quanto é 60% disso daqui. Como o número que ele me deu foi o 40, eu vou trabalhar com esses 40. Eu vou achar 40% de 120. Olha os meus zerinhos para ajudar a minha vida novamente. Vou simplificar aqui, ó. Um daqui com um daqui, um daqui com um daqui. 4 vezes 12. E embaixo é 1, não precisa aparecer. Isso é 40% de 120. 40% é o que ela deu para a irmã dela. Então, vou colocar aqui, ó, deu para a irmã. Quanto que vai restar para a Marina? Quanto? Ela tinha 120 figurinhas e doou 48 para a irmã. Deu 48. Só subtrair que eu vou achar esse valor que ela deu para a irmã dela. O que que acontece? 72 figurinhas. Se eu calcular aqui direto, ela deu 40%, então ela ficou com 60%.
Se eu calcular 60% de 120, vou fazer os cortes dos zeros. Um daqui, com um daqui, um daqui, com um daqui. Sobrou o quê? 6 vezes 12. E embaixo um que não precisa aparecer. Eu já acho direto esse valor sem precisar fazer a subtração. Então, formas de fazer tem várias. O que a gente precisa fazer? Treinar, interpretar, saber se esse valor eu vou somar ou diminuir. Observa que aqui ela teve um aumento. Então, eu achei o meu valor e somei. Aqui é como se ela tivesse tido um prejuízo, um desconto. Porque eu estou tirando 40% dela. Eu vou diminuir. Então, eu só tenho que ter essa leitura para saber se eu vou somar esse valor ou se eu vou subtrair esse valor. Ok, pessoal? Só fazer deverzinho agora. Beijo, beijo.